Salve progressistas, eu sou o Clayson. É estranho a gente ver algumas pessoas assustadas com a total incompetência do Bolsonaro ao lidar com o Congresso Nacional, ao não conseguir fazer valer os seus projetos, ao ter uma dificuldade enorme para governar. Porque, na verdade, se você está assustado com isso, é porque você não prestou atenção em quem era o Bolsonaro como deputado. Ele sempre foi um sujeito que ficou lá nos porões, né, do chamado baixo clero do Congresso, e ele nunca conseguiu participar de uma comissão, nunca conseguiu juntar um grupo de pessoas para defender algum projeto específico que ele estava encabeçando. Ele nunca conseguiu fazer algo que pudesse trazer um grupo de pessoas que, de alguma forma, falaram: não, beleza, cara, você está fazendo um negócio bacana, vamos entrar aqui junto contigo para te apoiar, para fazer a coisa acontecer. Ele ficou lá 28 anos, quase 30 anos no Congresso, sendo um sujeito que o único momento realmente que ele tinha alguma visibilidade é quando ele xingava uma deputada, ou destratava alguém, ou falava alguma coisa absurda, ou quando participava de programas como Super Pop, por exemplo, esses programas tipo CQC e coisas assim. Paralelo a isso, ele era uma figura folclórica que tinha como base do seu trabalho a total incompetência. Ele era um sujeito que entregava muito pouco, ele sempre soube utilizar muito bem as verbas públicas, sempre soube comprar aí os seus imóveis, sempre soube utilizar muito bem as verbas para os seus assessores. Muitos falam sobre rachadinha, sobre os problemas com relação aos filhos, porque ele sempre soube trazer os seus filhos para a política para também, de alguma forma, se beneficiar da teta, né? Da teta governamental, mas eles sempre entregaram muito pouco, para não dizer quase nada. E agora, como presidente, isso não seria diferente. Nós vamos tratar sobre esse assunto aqui no vídeo de hoje e vamos falar também sobre um processo de destruição do Brasil, especialmente na área de meio ambiente. É uma coisa chocante o que você vai ver hoje aqui, porque nós estamos realmente já há muito tempo passando dos limites do total avanço contra as nossas riquezas. Eles que se dizem defensores das riquezas nacionais, das riquezas brasileiras, estão entregando isso para criminosos, para que somente esses criminosos possam avançar em cima das nossas riquezas e deixar um rastro de destruição. A gente vai trazer essas duas abordagens para você, sempre pedindo para que você dê o like aqui no nosso vídeo. A gente tem que fazer esse pedido porque é somente assim que a gente pode chegar a outros brasileiros como você que tem interesse em informação de qualidade. Peço para que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Nós estamos aqui na nossa meta dos 300 mil inscritos e a sua inscrição é fundamental. Vamos aqui juntos entrar em 2022 com os 300 mil inscritos. Se inscreva no canal, ajude o nosso Apoia-se para que a gente possa profissionalizar o canal. Quero agradecer as pessoas que estão nos ajudando. Precisamos de mais apoios, mas antes de mais nada, agradecendo a você que vai lá dar essa força para o nosso Apoia-se. É muito importante para a profissionalização do nosso canal. Eu quero iniciar falando a respeito de um estudo, é um levantamento que foi feito pelo Observatório do Legislativo Brasileiro, OLB. Nesse levantamento, o Jair Bolsonaro ele surge com um desempenho pior que o de seus antecessores, como Michel Temer, como a Dilma Rousseff, como o Lula, o Fernando Henrique Cardoso. Essa reportagem ela foi apresentada pelo Estadão, eu vou trazer aqui para você alguns dados que é importante para você entender. Em agosto, o Estadão já tinha feito esse levantamento, que mostrou que desde 2003 o Bolsonaro é o presidente que mais pagou emendas para congressistas. Olha só que interessante, mais pagou emendas para congressistas. 41 bilhões, né, até agosto. Ao mesmo tempo em que seu governo foi o que menos aprovou projetos no Congresso. Eu não sei se você entende isso. Bolsonaro, desde o começo, ele disse que não ia fazer a política do toma lá da cá. Ele mentiu, porque ele faz essa política. Só que o que está acontecendo é tão bizarro que ele é o cara que mais, vamos dizer, no toma lá da cá, né? Ele é o mais faz com que aí vamos colocar, né, os deputados, eles tomam lá, né? É o que mais dá dinheiro para deputados. E ele é o que menos tem o da cá. Ele é o que menos tem apoio dos deputados. É tão bizarro, tão maluco, que você fala, caramba, mas o que está acontecendo? Não é possível, é o cara que mais dá dinheiro, é o cara que menos recebe. Olha só que interessante nesse projeto, nesse levantamento, perdoe.
Foram 83 propostas aprovadas entre projetos de leis, medidas provisórias e propostas de emenda à Constituição. É como se o governo Bolsonaro tivesse aprovado um projeto a cada 11 dias, né? 11,3 dias no Congresso. Agora, olha só que interessante isso daqui. O levantamento do Observatório do Legislativo Brasileiro mostra que, em comparação com os outros presidentes, porém, mesmo a melhor taxa de Bolsonaro fica abaixo do desempenho visto anteriormente. Em seu melhor momento no Legislativo, em 2007, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovou 90,5% das proposições enviadas. Só para você ter uma ideia, isso é quase como se tivesse aprovado tudo. 90,5%. É quase como se tivesse tudo aprovado. A taxa, né, a menor taxa de sucesso do petista aconteceu em 2008, quando somente 50% das propostas do executivo foram aprovadas. Aí ele fala também, né, sobre a ex-presidente Dilma Rousseff, que teve seu pior desempenho em 2014, né? 2014, que foi aquele período onde nós vimos aí, eles fizeram um movimento no Congresso para justamente proibir, né, a aprovação de pautas. Eles trancaram as pautas, né? Isso é um termo utilizado que diz respeito ao fato de, olha, não vamos aprovar nada. Mesmo com esse trancamento de pautas, nós tivemos a aprovação de 33,33% no pior desempenho da Dilma. O melhor em 2012 foi 65%. O Michel Temer também 66,7% e o pior com 40%. O Fernando Henrique Cardoso, no melhor desempenho, 83,3%, o pior, 53,8%. Então, veja bem, a performance do presidente Bolsonaro, ela lembra a que ele desempenhou durante o seu tempo no Exército como deputado. Em 27 anos de atuação na Câmara, o mandatário teve 2 projetos aprovados. Ainda lembrando para você esse problema que eu disse no início, que é o fato das pessoas estarem assustadas com relação ao fato dele não ter aprovação. Veja bem, este ano, vou trazer aqui para você, 27% das aprovações enviadas pelo Executivo da Câmara tiveram sucesso. 27,7%. É um número irrisório. É quase como se tivesse um congresso de oposição ao Bolsonaro. Quase não. É um congresso de oposição. E ele simplesmente ofereceu a maior verba de todos esses presidentes. É o que mais deu verbas para emendas dos congressistas. Então, fica claro essa incompetência do Bolsonaro. É latente. Você imagina 27,7% de emendas aprovadas. Sendo que é um sujeito que mais paga. E olha, em 2019, o primeiro ano do seu mandato, ele já havia batido um recorde negativo, com 30% de aprovação. Já em 2019, o negócio já estava bravo. Então, mesmo depois dele pagar bilhões, são bilhões, gente. Nós estamos falando em mais de 41 bilhões. Mesmo com toda essa verba, nós estamos ainda numa situação em que ele tem uma aprovação irrisória de emendas. Então é um desastre, é desastroso. E toda essa situação, ela se espelha também nesse novo rearranjo político partidário, quando o Bolsonaro, então, ele se filia ao PL e ele tem uma reprovação gigantesca do ponto de vista estadual. Então, naquele momento em que há necessidade de fazer acordos para que possa haver uma união e apoio nos estados, o Bolsonaro, ele tem uma rejeição que é pornográfica. Só para você ter uma ideia, das 27 unidades federais, os 26 estados mais o Distrito Federal, Bolsonaro tem apoio em 9, apenas 9 das 27 unidades federativas. 9 apenas. E essa situação se deve ao fato de haver uma rejeição enorme. A maioria daqueles que vão se candidatar, dos próprios governadores, daqueles que têm uma intenção estadual para poder levar adiante a sua campanha, a maioria deles não quer ser associada ao Bolsonaro.
Muito pelo contrário, parte desse grupo de direita prefere se associar, por exemplo, a um Moro da vida do que ao próprio Bolsonaro. Um estado como Minas Gerais, que tinha o Zema praticamente como um bolsonarista, né, um apoio do Bolsonaro para sua reeleição, o próprio Zema, dias atrás, se reuniu com o Moro. Ele, quando muito, ele tem uma campanha permanente à presidência, mas ela se mostra claramente irreal, que não atende aos anseios do povo. Ele até hoje fala questões anti-vax, que já está demonstrado que a população não entrou nessa. O povo quer tomar vacina, o povo quer se cuidar contra a Covid. Está todo mundo apavorado com a situação que está vendo, mais de 610 mil mortos. E ele ainda continua repetindo essa coisa de anti-vax, que diz respeito a 5%, quando muito, da população. É um grupo reduzidíssimo de aloprados, de malucos, de negacionistas imbecis. E ele ainda continua. Então, ele tem esse descolamento da realidade. É algo que aconteceu com o próprio Trump. É uma realidade paralela, é um universo só dele, um mundo em que só ele vive. Ele e 5%, máximo 10% da população, que também estão deslocados de uma realidade global e nacional. Então é uma situação complicada. Paralelo a isso, a gente vê esse processo de destruição do país. A primeira informação, e essa chegou agora, hoje à tarde, é a liberação de agrotóxicos em 2021, que bate novo recorde na série histórica. Essa aqui é uma reportagem do G1. E olha, aqui a coisa é complicada mesmo. Tá? O governo federal ele aprovou o registro de 500 agrotóxicos desde janeiro até o dia 2 de dezembro deste ano. Esse é mais um novo recorde da série histórica iniciada em 2000 pelo Ministério da Agricultura. Então, nós temos aqui um gráfico e eu vou deixar aqui, veja bem, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar a reportagem como um todo, porque a reportagem ela traz muitos detalhes, inclusive sobre quais são esses agrotóxicos, qual a atuação de cada um deles, tá? Mas aqui nesse gráfico dá pra gente entender bastante como que as coisas acontecem. Aqui é o registro de agrotóxicos no Brasil. O governo registrou em 2021 o maior número de pesticidas, né, desde o início da série histórica. Então tá aqui, em 2000 a gente vem com os gráficos aqui, né? Esses aqui são os agrotóxicos que foram liberados. Então você vê lá em 2000 um número, aí depois em 2007 você tem um número maior. Mas olha o que acontece, especialmente no governo Temer e depois no governo Bolsonaro. Olha só, o gráfico vem de uma forma e olha o que acontece no governo Bolsonaro, a explosão. Nós temos aqui, numa conta rápida aqui, quase 1.500 novos registros de agrotóxicos. Isso é muito mais do que a soma de tudo que foi, do que foi registrado até esse período. É muito mais, né? Então é assustador. É uma coisa assim vergonhosa. E para piorar, nós temos então essa ação do general Augusto Heleno. Ele está autorizando o avanço de garimpo em áreas preservadas da Amazônia. Aqui na reportagem da Folha, a gente vê que o ministro ele permitiu 7 projetos de pesquisa de ouro em região na fronteira. Ato inédito nos últimos 10 anos. E olha, o general, aqui a reportagem diz assim, o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, autorizou o avanço de 7 projetos de exploração de ouro numa região praticamente intocada da Amazônia. Esse gesto inédito do Conselho de Defesa Nacional nos últimos 10 anos. O Heleno, que despacha no Palácio do Planalto e que se coloca como um dos principais conselheiros de Jair Bolsonaro, é secretário executivo do Conselho de Defesa, órgão que aconselha o presidente em assuntos de soberania e defesa. Ele está abrindo uma área gigantesca para exploração, uma área praticamente intocada da Amazônia. Olha a reportagem. Com base em projetos encaminhados pela Agência Nacional de Mineração, o general autorizou em 2021 7 projetos de pesquisa de ouro na região de São Gabriel da Cachoeira. O lugar é conhecido como Cabeça do Cachorro. Eu vou colocar aqui para você o mapa dessa localização, conhecida como Cabeça de Cachorro, que aí você vai entender tudo. Olha aí o mapa. Esse é o mapa, tá? Então veja bem, nessa região estão 23 etnias indígenas. São Gabriel da Cachoeira é a cidade mais indígena do Brasil.
A cabeça do cachorro é uma das áreas mais preservadas da Amazônia e uma das últimas fronteiras sem atividades que resultam em desmatamento elevado. E olha só, ainda na reportagem, nós temos aqui o mapa que mostra, né? Nesse mapa aqui, a gente tem o documento do GSI que reproduz essa imagem de satélite com localização exata da área para pesquisa de ouro, né? Entre duas terras indígenas e um parque nacional. É mais um momento trágico do governo Bolsonaro. A gente fica desesperado em saber que ainda temos aí mais um ano desse governo e que muita coisa ainda pode acontecer nesse ano. A gente não sabe o que pode acontecer depois que ele perder a eleição, que tudo indica que vai perder. O que pode acontecer? Porque ele pode abrir as comportas ainda mais numa situação desesperadora. É uma situação de caos total que nós estamos vivendo no país. Eu vou deixar as reportagens aqui na descrição, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Ajude no like para que outros brasileiros vejam as reportagens e vejam os vídeos que a gente grava aqui. Por favor, não se esqueça, você pode nos ajudar no nosso Apoia-se para que a gente possa profissionalizar o nosso canal, trazer mais informações. E eu também quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso, de toda essa loucura que está acontecendo. Coloque aqui no comentário. A gente se encontra numa próxima.